Olá, meus amigos do Periscope, tudo bem com vocês? Olha, o primeiro a entrar no Periscope já é meu amigo Isaías. Tudo bem, Isaías? Como é que nós estamos aí em São Paulo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Assisti hoje a aula da minha amiga Cláudia, falando sobre os emolumentos aí no estado de São Paulo. Deixar uma dica para todo mundo, né, que vai fazer aí o concurso de São Paulo. Uma aula maravilhosa, na verdade são duas aulas da minha amiga Cláudia, que está aqui no Periscope também. E eu indico para todos vocês que vão fazer aí o concurso de São Paulo, que realmente aí, ó, Claudinha é muito top, realmente, ele explicou assim todos os detalhes aí da lei de emolumentos lá do estado de São Paulo. Você deve saber os emolumentos porque na segunda fase você vai lavrar um ato e com certeza você deve indicar a cobrança desse ato, indicar para o examinador que você sabe a cobrança desse ato. Tranquilo? No meu livro de segunda fase de concurso de cartório, eu tenho um capítulo específico sobre a cobrança de emolumentos. Tranquilo? Então, se você ainda não está familiarizado com a cobrança de emolumentos, você pode adquirir meu livro também, que se chama Segunda Fase de Concurso de Cartórios, pela editora Saraiva. Tranquilo, meus queridos? Às vezes derruba o candidato, como aconteceu no Paraná. Né? As pessoas acham que isso nunca vai acontecer na vida, e no estado do Paraná caiu justamente a lavratura da peça, era isso, era para que você indicasse a cobrança de emolumentos. Então, por isso, tem que ficar esperto com essa cobrança de emolumentos. Em cada estado é diferente, cada estado tem as suas peculiaridades, tem os seus fundos diversos, então muita atenção. E para o estado de São Paulo, aí fica a dica da aula da minha amiga Cláudia. Tranquilo, meus queridos? E hoje nós estamos aqui para falar do nosso artigo 4º da lei número 8935 de 94. Nós já gravamos aí duas aulas, uma aula sobre o artigo 1º, nossa primeira aula, uma aula sobre o artigo 2º e 3º, foi a aula passada. Né, dizer para vocês que muitas pessoas me pediram, que ainda não tinham conhecimento das aulas, e me pediram para fazer uma regravação da primeira aula. A segunda aula, a aula anterior, o meu amigo Felipe Caricati, ele vai disponibilizar no Face, né, no YouTube, e eu também vou disponibilizar na página do cartório e também na minha fanpage, André Vilaverde. Então você vai poder assistir as aulas, além do reprise normal aqui do Periscope, que as aulas duram 24 horas, você vai poder assistir também lá na minha página do Face aí. O Caricati entrou aí, obrigado, né? O Caricati vai gravar, e amanhã então, para que você não perca nenhuma aula sobre a lei 8935, eu farei uma nova gravação do artigo 1º. Tranquilo? Aí vocês terão uma sequência toda para ficar, para armazenar, e sempre que tiver necessidade você pode assistir aí esses comentários que nós estamos fazendo da lei dos notários e dos registradores, tranquilo? Lembrando sempre que para que você seja aprovado no concurso de cartório, não basta o estudo da lei 6015, porque a lei 6015 é uma lei o quê? É a lei de registros, e a lei de registros não traz nada sobre o que? Sobre os notários e sobre os tabeliães, né? Nós vimos ontem justamente o que? A questão da nomenclatura. Quem é o que? Quem é notário, quem é o tabelião, quem é o oficial registrador, e você pode assistir a aula do artigo 2º e do artigo 3º. Tranquilo? Eu queria pedir para que vocês continuassem isso, mandando os coraçõezinhos, para que eu possa ter a certeza que não travou o vídeo, né? Que o vídeo que vocês estão me ouvindo, que vocês estão entendendo que o professor André está falando aí do nosso artigo 4º da lei 8935 de 94. O que diz esse artigo 4º, professor? Vamos lá. Olha, os serviços notariais e de registro serão prestados de modo eficiente e adequado em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente, atendidas as peculiaridades locais, em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de livros e documentos. Parágrafo 1º. O serviço de registro civil das pessoas naturais será prestado também
nos sábados, domingos e feriados pelo sistema de plantão. Parágrafo 2º, o atendimento ao público será, no mínimo, de 6 horas diárias. Muito cuidado com esse artigo, meus queridos. Esse artigo já derrubou muitos candidatos em prova objetiva, em provas orais e em provas subjetivas. Então, muita atenção. Eu vou falar devagar para que você consiga até anotar, se você estiver anotando as aulas. É interessante que você anote essas aulas, né? Faça as suas anotações da sua maneira. Por quê? Em um outro momento, quando você não tiver o acesso aí ao vídeo, você pode reler um pouquinho antes da prova. Você vai ter aí de maneira muito fácil e muito rápida o acesso a todos os comentários que nós estamos fazendo da Lei 8935. Tranquilo? Começando então, meus queridos, o que eu quero que vocês guardem desse artigo? Esse é um artigo perigosíssimo para as provas, muito perigoso. O examinador gosta muito desse artigo. E eu vou falar para vocês por quê, ó. Serviços notariais e de registro serão prestados de modo eficiente e adequado. Ou seja, meus queridos, é necessário proporcionar um relacionamento com agilidade e gentileza no cumprimento das funções notariais e registrais. Entenderam bem? O notário ou tabelião, que vocês já sabem a diferença agora, né? Notário ou tabelião ou o oficial registrador, oficial de registro ou registrador, deve atender com agilidade e gentileza. O cumprimento das suas funções deve ter esses dois requisitos. Quando o legislador nos traz eficiência e adequação, nos diz que o serviço deve ser eficiente, o que ele quer dizer? Já pensou se perguntarem isso para a prova oral? O que significa um serviço eficiente, candidato? Serviço eficiente é aquele serviço que é prestado no menor prazo possível e com a melhor qualidade. Então, o que é um serviço eficiente? Um serviço notarial e registral eficiente? Serviço prestado com no menor prazo possível e com a melhor qualidade. Tranquilo? E o que seria menos oneroso também, justamente, Caricate, já vamos falar sobre a onerosidade. O que seria um serviço adequado? O serviço adequado, meus queridos, é um serviço prestado com regularidade, um serviço prestado com continuidade, um serviço prestado com atualidade. O serviço deve ser atual. O tabelião, não se admite que o tabelião hoje atue com uma máquina de escrever. O tabelião deve se utilizar de todas as tecnologias possíveis para proporcionar o quê? A eficiência. Para proporcionar aquele serviço, para prestar o serviço no menor prazo possível e com a melhor qualidade. Então, a utilização de sistemas de computadores, a utilização de toda a tecnologia que é inerente à prestação dos serviços públicos. Tranquilo? Aquilo que meu amigo Caricati nos disse, né, a modicidade no valor dos emolumentos também está inserido nessa adequação. E por fim, o que eu sempre quero colocar para vocês, gosto de falar tanto para os colaboradores do cartório, como para todos os tabeliães, para todos os registradores, que é o quê? O atendimento com fraternidade. O atendimento com cortesia. Fraternidade, aqui eu lembro do meu professor do mestrado, e ele tinha um livro sobre isso, né, Direito e Fraternidade, meu professor Lafayette. Um abraço para todo o pessoal de São Paulo, o pessoal lá de Marília, onde eu fiz o meu mestrado. E é isso, todo o serviço público, e se você agora está estudando para ingressar no serviço público, você deve prestar mais atenção nesse princípio, o princípio da fraternidade, né? O professor Lafayette falava que esse é o princípio esquecido. As pessoas lembram lá do trio da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Todos falam sobre a liberdade, todos falam sobre a igualdade, mas muitos esquecem que da fraternidade. Então, o serviço público deve ser prestado com cortesia, deve ser prestado com gentileza, com fraternidade. Tranquilo, meus queridos? Esse é o nosso início do nosso artigo 4º, e aí vamos seguindo no nosso artigo 4º.
em dias, e muita atenção para esse pedaço do artigo, que ele tem uma pegadinha fantástica nos concursos. Já vi essa pegadinha em diversos, inclusive já caí nessa pegadinha, e vocês não farão esse erro que eu tive no concurso. Olha, em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente. E o examinador gosta de colocar o quê? Em dias e horários estabelecidos pela lei, e não é pela lei. Quem estabelece os horários de funcionamento é o juízo competente. O professor Walter Seneviva faz uma crítica muito grande a esse termo juízo competente, porque ele fala juízo competente, então quer dizer que se um juiz muda o juiz, daí um acha que tem que começar às 6 horas, o outro acha que tem que começar às 7, aí vai virar uma bagunça, e isso aí é totalmente antiprodutivo para o serviço público. E eu acho que tem razão a crítica do professor Walter Seneviva. Mas deixando de lado essa crítica e voltando para o que realmente interessa para você que está estudando para o concurso, é juízo competente. Tranquilo? Em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente. Quais são esses dias, professor? Faltou a legislação, né, determinar o quê? Que são os dias úteis. Dias úteis para a prestação do serviço notarial registral é de segunda a sexta-feira. Tranquilo? Sábado, domingos e feriados são dias não úteis. Tranquilo? Então são os dias o quê? Previstos na legislação estadual. Em regra, as normas de serviços da Corregedoria, elas estabelecem para cada estado qual será o horário geral. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, o horário das 9 até as 18 horas. Mas lembrando sempre que o juízo competente, a depender das peculiaridades daquele local, pode estabelecer um horário diferente. Pode estabelecer um horário das 10 até as 19 horas, sem problema. Pode estabelecer, por exemplo, para um tabelionato de protesto, o horário de funcionamento dos bancos. Pode estabelecer. Isso tem limite, e nós veremos o limite na continuação do artigo. Tranquilo? Ó? Então, atendidas as peculiaridades locais. Atendidas as peculiaridades locais, nós evitamos o quê? Que cada juiz estipule um horário. Né? Então, o corregedor geral, as normas gerais de serviço, estabelece um horário único para o Estado, e o juiz, o corregedor permanente, o juiz lá da comarca, responsável pelo serviço notarial registral, conforme atendidas aquelas peculiaridades daquele local, ele estabelece o horário de funcionamento da atividade notarial e registral. Tranquilo? Seguindo no nosso artigo, em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para. Depois nós veremos para que ele deve oferecer segurança. Então, fácil acesso, meus amigos, também é uma expressão muito vaga. Né? O que é fácil acesso? Mas entende-se, nossos doutrinadores entendem que, apesar dessa expressão ser uma expressão vaga, ela exige, no mínimo, o quê? Que os usuários do serviço consigam ter acesso pleno e amplo à atividade notarial, aos serviços notariais e registrais. Então, nós devemos ter o quê? Um meio de transporte regular, nós devemos ter o quê? A obediência às regras de acessibilidade. Então, eu não posso montar um cartório, porque o aluguel é mais barato, no 5º andar de um prédio que não tem elevador. Né? Isso aí eu não estou permitindo o acesso de todas as pessoas. Tranquilo? Segurança. Em local de fácil acesso ao público que ofereça segurança. Essa segurança do artigo aqui, meus queridos, ela está relacionada ao quê? Aos instrumentos aptos a evitar danos materiais. Instrumentos aptos a evitar danos materiais. Por exemplo, uma inundação, por exemplo, o fogo, o furto. Então, o local onde é exercida a atividade notarial registral deve ser um local seguro, deve ser um local limpo, um local em que ofereça segurança para os livros. Aí eu já estou me adiantando, né? Mas o artigo nos diz o seguinte, ó, segurança para o arquivamento de livros
e documentos. Professor, mas os cartórios devem arquivar documentos também? Que documentos que ficam arquivados no cartório? Justamente os documentos que são utilizados para a lavratura dos atos notariais e registrais. Tranquilo? Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês também, e que está relacionado ao que o próprio artigo nos diz antes ali, a questão da prestação do serviço eficiente, que é o que? Não se admite, nos dias atuais, que o notário ou o registrador, é o que a gente chama, os colegas notários e registradores chamam do livro de bruxa, que é uns livros enormes, que não cabe aqui na tela. São livros enormes que a pessoa entende que o nome escrevente está relacionado à pessoa que escreva no livro. Não é. Né? Desde 1974, a própria legislação, a própria Lei 6015, a Lei de Registros, já autoriza o quê? A lavratura de livros em folhas soltas. Folhas soltas, meus queridos, são o quê? É a folha que você utiliza na sua impressora, na sua casa. Né? Isso pode se tornar um livro. Depois o tabelião, o registrador, ele vai encadernar esse livro. E a modernidade exige o quê? Inclusive a possibilidade de lavratura de livros em formato digital. Né? Muitos tabelionatos de protesto, por exemplo, no estado do Maranhão, existe autorização para que todos os livros de protestos sejam lavrados de forma eletrônica, justamente obedecendo ao quê? Obedecendo ao princípio da eficiência na prestação do serviço notarial e registral. Tranquilo? Professor, você podia me dar um exemplo de um documento que fica arquivado no cartório? Uma das funções inerentes ao exercício da atividade notarial e registral é a fiscalização de tributos. Né? Toda atividade, toda transação imobiliária, por exemplo, gera um tributo, um ITBI, um ITCMD, e é função do tabelião, é obrigação do tabelião a fiscalização desse tributo. E o documento que comprova o pagamento desse tributo deve ficar arquivado no cartório. Tranquilo? Então, essa segurança para o arquivamento de livros e documentos. As certidões de ações reais e pessoais repersecutórias exigidas para a lavratura de uma escritura de transferência de imóvel, por exemplo. Essa certidão deve ficar arquivada no cartório onde foi lavrada essa escritura. Tranquila? Tranquilo? Um alvará judicial, um menor. Professor, será que o menor pode vender um imóvel? Pode vender o imóvel. Só que no momento em que você for qualificar a vontade desse menor, você vai perceber, o menor, por exemplo, de 15 anos, que esse menor, ele é o quê? Incapaz. E ele necessita de uma autorização judicial. Essa autorização judicial, ela é exteriorizada pelo juiz por meio de um alvará. E este alvará deve ficar arquivado em segurança, como diz o artigo no cartório. Tranquilo? E uma coisa que eu gosto muito de falar, principalmente para você que está estudando e que vai começar, eu tenho certeza agora no ano de 2016 em um cartório, é a diferença de arquivo e depósito de papel, certo? Arquivo não é depósito de papel. Professor, e o que é um arquivo, então? Arquivo, meus queridos, é um repositório ordenado, é um repositório classificado. Existe uma classificação que permite uma rápida localização do objeto arquivado e de suas informações. Vou até repetir para vocês, então, ó. Arquivo é um repositório ordenado, classificado, que permite a rápida localização do objeto arquivado e das informações. Então, eu devo ter essa classificação por ano, ou por dia, ou por apresentação, ou pelo número do livro, para que, se um dia, quando alguém vier, né, lembra do que eu falei na primeira aula, da cognoscibilidade, a possibilidade de conhecimento do que foi arquivado no cartório, essa possibilidade, no momento em que o tabelião, o registrador, vai fornecer essa informação, ele tem que buscar isso em seus arquivos,
não é no seu depósito de papel, ele não vai ficar procurando, ele vai verificar o seguinte: esse documento está relacionado a qual escritura? A escritura lavrada no livro 21, folha tal. Essa escritura está arquivada onde? Esse livro está arquivado na estante número tal, livro número tal. Pronto. Né? Isso é arquivar. É você adotar um critério ordenado de classificação para que você consiga localizar de forma rápida as informações e o objeto que foi arquivado. Tranquilo? Seguindo agora o nosso parágrafo, o serviço de registro civil das pessoas naturais será prestado também nos sábados, domingos e feriados pelo sistema de plantão. Esse parágrafo também, existe uma pegadinha nos concursos, que o examinador gosta de retirar esse pelo sistema de plantão. E aí ele coloca o seguinte: os serviços de registro de pessoas naturais será prestado também nos sábados, domingos e feriado, ponto final. Se vier isso na sua prova, está errado, porque esse serviço é prestado em razão da sua relevância, em razão da relevância dos assentos que são arquivados no registro civil de pessoas naturais, o nascimento, o óbito, e isso é feito em regime de plantão. Tranquilo? E uma outra coisa que deve ser ressaltada para vocês, em razão desse regime de plantão, nós veremos nos próximos artigos que os prepostos são contratados pelo regime da CLT. Então, meus queridos, a não serem serventias muito pequenas, em que o oficial registrador, né, o oficial de registro ou registrador atua de forma pessoal, sem o auxílio de prepostos, se existem prepostos em uma serventia de registro civil de pessoas naturais, obrigatoriamente deve haver o pagamento de quê? De horas extras. Porque todos os prepostos são contratados no regime da CLT. E se esse preposto ele fica à disposição, ele exerce a sua função em regime de plantão, obrigatoriamente o oficial registrador deve pagar a esse preposto horas extras. Tranquilo? E aí, para a gente encerrar o nosso artigo, daí a gente tem um tempinho para conversar com vocês, para que vocês possam esclarecer algumas dúvidas aqui pelo Periscope mesmo, ou depois, se vocês quiserem, lá nas minhas redes sociais, a gente pode conversar também. O atendimento ao público, e aqui tem outra pegadinha de concurso, que os examinadores adoram, que é o quê? O artigo diz o seguinte, ó: o atendimento ao público será no mínimo de 6 horas diárias, mas é no mínimo. Não há estabelecimento pela Lei 8935 que o atendimento tenha horário máximo. Tranquilo? Então, o atendimento ao público deve ser de no mínimo 6 horas. E esse é o limite daquilo que eu falei para vocês também do legislador estadual, né? Tanto do corregedor geral, ao estabelecer um horário geral para todo o estado, e também do juízo competente, como diz o artigo, para estabelecer os horários locais conforme as peculiaridades do local. Esse é o limite. No mínimo, 6 horas de atendimento. Então não pode atender 3 horas de manhã, fechar para o almoço e atender mais 2 horas da tarde, porque vai dar 6 horas. Não, é atendimento ao público de no mínimo 6 horas diárias. Tranquilo, meus queridos? Este foi então o nosso artigo 4º, ele é pequenininho, mas ele é muito perigoso, muito perigoso. Espero que vocês tenham gostado e deixa eu ver as dúvidas e as conversas aqui com meu amigo Isaías. Você acha que pode estabelecer 9 horas de atendimento? Isaías, eu entendo que é possível, plenamente possível, que o juízo competente estabeleça esse atendimento de 9 horas, né? Ou de 10, ou de 15. De 15, professor, poderia? Poderia, desde que você fizesse o quê? Um regime de revezamento, porque você não pode sair das normas trabalhistas, né? Extrapolar os limites das normas trabalhistas. Mas, por exemplo, eu tenho notícias de cartórios, de grandes cartórios, por exemplo, em que há pessoas contratadas para trabalhar somente no horário noturno. Não há atendimento ao público, porque o atendimento ao público não é a única
a única atribuição do tabelião, a única atribuição dos prepostos, né? Existem muitos outros atos que independem do atendimento ao público. Então, por exemplo, não vejo nada de ilegal, não vejo nenhuma ilegalidade em que haja o quê? Esse trabalho noturno por parte dos prepostos, desde que obedecidas as normas trabalhistas, sem nenhum problema. Concorda comigo, Isaías? Tranquilo? Férias do notário e registrador, tem alguma regulamentação? Muito bem, a pergunta do Felipe. Não há nenhuma regulamentação em relação às férias. Justamente porque como nós vimos no nosso primeiro artigo, né, o notário ou tabelião e o oficial de registro ou registrador, ele é um profissional do direito. E em razão desse profissionalismo e desse exercício de um serviço público por delegação, não há um estabelecimento de como serão as férias desse delegatário de serviço público. As normas aqui tem 30 dias. Eu gostaria muito de pegar 30 dias de férias, Felipe, mas não dá. Né? O tabelião precisa trabalhar para exercer a sua atividade, fazer aquilo que ele gosta. Tranquilo? Pode dividir, tá joia. Meus queridos, quero dizer para vocês então mais uma vez, amanhã eu vou regravar então a nossa primeira aula, em razão dos diversos pedidos que nós tivemos. É um artigo muito importante, o nosso artigo 1º. Vou regravar até para quê? Para que o nosso amigo Felipe consiga gravar a aula do Periscope no YouTube e aí nós possamos disponibilizar essa aula para que você possa assistir ela quando você quiser, né? Pode assistir nas 24 horas, se ficarão no caso até domingo, e pode assistir também essa aula aí quando você estiver estudando para o seu concurso, mais próximo aí da sua prova, por exemplo. Tranquilo, meus queridos? Muito obrigado pela atenção de vocês. Cédula imobiliária, temos como aí, meu amigo Isaías. Isaías é o nosso mestre das cédulas de crédito, das cédulas bancárias. Vou assistir a aula de Isaías, adoro, porque é uma matéria que cai muito em concurso sobre cédulas de crédito, cédulas bancárias, cédula de crédito imobiliária, cédulas das mais diversas, porque o nosso amigo Isaías é um especialista, sabe muito e tem uma facilidade muito grande para ensinar também. Vou assistir a aula e espero, na prática também, para quem já está exercendo a atividade ou vai exercer essa atividade, pode ter certeza, você não consegue sobreviver no mundo notarial e registral sem o conhecimento das cédulas de crédito. Então, parabéns ao Isaías pela escolha desse tema e principalmente pela facilidade com que ele tem em explanar esses temas aí no Periscope e nas aulas que ele leciona. Tudo bem, meus queridos? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo. Amanhã, né? Já vou gravar o nosso artigo 1º novamente para vocês. Tranquilo? Grande abraço, Isaías. Grande abraço, Felipe. Fiquem todos com Deus. Tchau, meus queridos.